nós vamos estudar medidas antropométricas como preditores de excesso de peso, de risco cardiovascular e metabólico. E aí, o primeiro indicador antropométrico que eu trago, circunferência da cintura, de maneira isolada, ela é o primeiro preditor antropométrico de avaliação de deposição de gordura na região central do corpo. Estudos clássicos mostram que a circunferência da cintura isolada, por si só, ela já é um parâmetro importante, ela tem alta associação com a gordura abdominal e com o percentual de gordura. Então, quando fizeram estudos que correlacionaram a circunferência da cintura e a porcentagem de gordura corporal, foram obtidos resultados elevados de associação positiva. Essa associação positiva, pessoas que têm circunferências maiores de cintura tendem a ter percentual de gordura também superiores. É uma vantagem em pesquisa, porque estudos populacionais apenas com uma medida antropométrica de circunferência da cintura já podem trazer respostas importantes em relação ao risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. A maioria dos autores, eles acreditam que a medida da circunferência da cintura, vocês podem ter como referência a última costela. Então, na parte inferior da última costela e entre a crista ilíaca, nós vamos ter a medida exata da circunferência da cintura. Alguns autores trazem a circunferência da cintura como aquela circunferência abaixo da última costela que coincide com o ponto de menor circunferência do tronco. Ok? Então, esse parâmetro é importante. Ela é um preditor de gordura abdominal. É possível também que outros estudos e que outras correntes teóricas apresentem a circunferência da cintura na cicatriz umbilical como parâmetro também de predição antropométrico. Então, vocês vão ter essas duas referências. Então, o fato é que essas medidas elas estão extremamente associadas com uma série de problemas de saúde. Essa medida ela vai ser traçada exatamente onde vocês estão vendo na figura, né? A gente identifica a última, entre a última costela e a crista ilíaca, a gente vai fazer uma demarcação e aí nós vamos localizar uma circunferência que terá utilidade na avaliação física. E aí eu trago para vocês uma tabela de classificação apenas para a medida isolada da cintura. Então, uma vez que vocês fizeram a avaliação, a medida da circunferência da cintura, eu vou trazer para vocês uma informação específica para a nossa população de João Pessoa, que foi uma pesquisa publicada por Souza em 2008, no seu livro Treinamento Individualizado. Então, nessa tabela, a gente percebe que para os homens, medidas acima de 87 centímetros já podem expor para um risco alto entre ter essa medida e ter um potencial maior de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, e para as mulheres acima de 77 centímetros. Então, de maneira geral, nós temos como tabela de referência para a circunferência da cintura ou para a avaliação da obesidade abdominal, medidas para o homem abaixo de 94 centímetros e para as mulheres abaixo de 80 centímetros. Então, vocês poderiam aí, de posse de uma fita métrica, vocês podem fazer essa medida da circunferência da cintura, avaliar essa distribuição da gordura corporal na região de tronco, e caso vocês façam e vocês cheguem em níveis abaixo de 94 centímetros para o homem ou 80 para as mulheres, vocês estão com essa medida saudável, ou seja, essa medida ela predispõe de maneira muito baixa para um risco de doenças. Já medidas que estão entre 94 e 101 centímetros para os homens e 80 a 87 centímetros para as mulheres, são medidas que já predispõem a um risco aumentado para desenvolver futuras doenças. E pessoas que, porventura, apresentem medidas acima de 102 centímetros, no caso do sexo masculino, e acima de 88, no caso do feminino, elas já estão enquadradas em um risco muito aumentado que pode predispor a futuras doenças cardiovasculares e metabólicas. Nós temos uma referência importante da
Federação Internacional de Diabetes, é um órgão internacional. Em 2005, eles entenderam que a avaliação da cintura e da circunferência abdominal, ela deveria ser interpretada considerando a etnia das pessoas. Esse parâmetro anterior que eu apresentei desconsidera a questão étnica. Ou seja, de maneira geral, aquelas medidas de circunferência, elas vão ser atribuídas de acordo com o sexo. Nesse caso, a IDF, ela traz para nós uma predição onde, dependendo do continente, e nós estamos no continente sul-americano, teremos medidas preditoras específicas a partir do sexo e da etnia. Então, por exemplo, nós estamos em cor verde, nós estamos aqui como preditores da circunferência da gordura abdominal, nós temos como parâmetro 80 centímetros para as mulheres e 90 centímetros para os homens. Ou seja, se vocês medirem a circunferência da cintura, se as mulheres estiverem abaixo de 80 centímetros, estarão normal ou com uma condição diminuída para algum tipo de risco, e no caso dos homens, abaixo de 90 centímetros. Medidas superiores a essas referências e cada vez mais superiores vai expor vocês a condições indesejáveis de futuros riscos à saúde. Então, essa é uma referência exclusivamente para adultos. E, nesse momento, eu vou apresentar a avaliação desse parâmetro. Então, dados recentes já nos mostram que esse problema do excesso de peso não é apenas de pessoas adultas. Crianças e adolescentes, cada vez mais, estão acometidos por esses problemas de obesidade e de obesidade abdominal, principalmente por ter um estilo de vida semelhante com aquelas pessoas que estão na sua convivência, ou seja, com os adultos e idosos. Então, em virtude disso, a ciência cineantropométrica, cada vez mais, ela vem se debruçando sobre o estudo de parâmetros que sejam especificamente utilizados na avaliação dessas faixas etárias mais jovens. Então, nós temos, por exemplo, nessas imagens, vocês percebem crianças e adolescentes que apresentam níveis de obesidade importantes e que, em uma avaliação por percepção, a gente já consegue identificar a obesidade abdominal instalada nessas crianças e adolescentes. Então, será que nós devemos utilizar os mesmos pontos de corte para avaliação da obesidade abdominal em crianças e adolescentes, os mesmos que a gente utiliza em adultos? Então, nós vamos ter especificamente uma maneira de avaliar a circunferência da cintura de acordo com sexo e idade e predizer um potencial risco para doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes. Lembrando que essa predição não é para que as doenças possam ser instaladas nas crianças e adolescentes logo de imediato. Essa predição, normalmente, os estudos predizem sempre pensando em intervalos de 10 anos. Então, o risco em 10 anos de uma criança e adolescente ser acometida de problemas de saúde, quando essas medidas antropométricas estão desfavoráveis, elas acabam sendo maiores. Então, é importante esse entendimento dessa predição de risco. Não é que um adulto, uma criança ou um adolescente, uma vez com um parâmetro antropométrico apontando para um risco aumentado, não é que ela vai ter já de imediato aquela doença, mas o risco potencializa para o futuro que essa pessoa esteja mais exposta. Semelhante à interpretação do índice de massa corporal, eu vou propor uma avaliação da circunferência da cintura de crianças considerando um gráfico específico. Então, nós temos um gráfico específico, nós temos a mesma medida da circunferência da cintura, ela é mensurada por uma fita antropométrica ou métrica, é a mesma fita que nós avaliamos qualquer tipo de pessoa, a medida vai ser a mesma, no entanto, a interpretação vai ser diferente. Então, eu convido vocês a entenderem. Nós temos o gráfico, temos a linha horizontal, nós temos o eixo do X, onde nós temos as idades de 10 a 19 anos. Então,
Crianças abaixo de 10 anos, já não se indica que esse ponto de corte aqui seja utilizado, ok? Então, de 10 a 19 anos, nós vamos ter como parâmetro. Então, no eixo do X, nós temos as idades, que compreende crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, e nós temos no eixo do Y as medidas de circunferência da cintura em centímetros. Então, nós temos uma escala no eixo do Y que vai de 50 a 100 centímetros, e nesse exemplo nós vamos ter um menino de 13 anos de idade que, na avaliação antropométrica, apresentou uma circunferência da cintura de 80,2 centímetros. Então, como é que nós podemos avaliar se essa medida apresenta um risco ou não a essa criança? Eu vou traçar uma linha em amarelo, uma linha vertical em amarelo, que representa a idade da criança, uma idade de 13 anos de idade, e nós temos, no eixo do Y, uma linha em laranja, que representa a medida da circunferência da cintura. Então, ao fazer a interseção entre a idade e a medida da circunferência da cintura, vocês irão prestar atenção em que curva essa medida, essa interseção, em que curva ela se encontra. Então, nós temos curvas que vão desde o percentil 5 até o percentil 95. Então, nessa interpretação, chamando a atenção que a medida 80,2, então ela não é uma medida exata de 80 centímetros, então logo vocês irão prestar atenção nessa linha, nessa seta verde, nós temos a representação de quadrantes que vão de 80 a 85 centímetros. Então, o entendimento é que entre 80 e 85 centímetros, cada linha, cada quadrante desse horizontal representa 1 centímetro. Então, como nós tivemos o valor de 80,2, eu fiz a seta em amarelo próximo a esse valor de 80,2 centímetros e encontrei com a seta amarela que representa a idade. Percebam que essa criança, esse menino de 13 anos, ele apresenta uma circunferência da cintura acima do percentil 95. Logo, nós temos a interpretação que o risco desse menino é muito alto em relação a esse parâmetro da medida isolada da circunferência da cintura. A literatura traz para nós que medidas superiores ao percentil 90 já são medidas que classificam a criança, nesse caso do sexo masculino, com um risco alto de desenvolvimento futuro de problemas de saúde em relação a esse parâmetro antropométrico. E aí nós temos um outro exemplo, um exemplo de uma menina, 12 anos de idade, nós medimos 75 centímetros. Percebam que se nós fôssemos em uma tabela para adultos, a medida de 75 centímetros, a interpretação poderia ser feita que essa circunferência da cintura ela não apresenta um padrão de risco, como nós vimos anteriormente quando nós fizemos a classificação da circunferência por meio de tabelas específicas para adultos. Então, para uma menina de 12 anos de idade com uma circunferência de 75 centímetros, nós vamos seguir aquele pressuposto teórico, uma linha vertical na idade, uma linha em amarela, que vai encontrar com a linha que vai partir da medida da circunferência da cintura, no caso, 75 centímetros. Então, quando a gente encontrar essas variáveis, idade de acordo com a circunferência, essa menina também apresenta um parâmetro de medida de cintura isolada acima do percentil 95. Nesse caso, a classificação seria de risco muito alto. Então, percebam a importância, na avaliação física, de utilizar das medidas e dos padrões de pontos de cortes e classificação que sejam coerentes com as características do avaliado, ou seja, levando em consideração a divisão biológica, nesse caso, sexo masculino ou feminino, e a idade em anos e meses completos.